Fala, rapaziada, Sarrafeiros na área. Vamos falar do Flamengo antes do jogo? Dá tempo de cornetar um pouco ainda, já que depois do jogo parece que é muito fácil falar. Se ganhar, todo mundo elogia, se perder, todo mundo critica. Então vamos aproveitar, até porque eu acho que é natural que o Flamengo vença hoje e consiga esse título da Recopa, que significa muito pouca coisa, e ainda mais em virtude do rendimento do time. Esse é um título que não deveria nem ser disputado, não no sentido do jogo em si, mas da diferença dos dois times, né? Não tem sentido um campeão continental da Libertadores medir forças com o campeão da Sul-Americana, que são times bem inferiores que sequer participam da Libertadores, que é a principal competição. Para mim é isso aí equivalente a você jogar campeão do Campeonato Brasileiro da Série A contra o da Série B. Não é para ser equilibrado. O Flamengo ainda, aliado a isso tudo, já todos esses fatores, o Flamengo ainda sai perdendo a disputa para deixar um vexame garantido mesmo com o título, mas acredito que o título vem. Não jogou bem o primeiro jogo, tem um agravante lógico da altitude, mas não é desculpa, porque de fato o Flamengo não ofereceu perigo para o Del Valle no primeiro jogo. O time ainda é uma bagunça enorme. Entrou o Vidal lá, que eu venho criticando aqui há algum tempo já, que foi premiado por mau comportamento, né? Porque que pediu para ir embora nas redes sociais e tudo isso, e de repente ganhou a vaga de titular. Então não é justo, não foi por mérito, mas isso à parte, no jogo de ida da Recopa, o Vidal foi o melhor em campo do Flamengo, se não o único que jogou bem, né? Talvez dê até para falar isso. A experiência do cara conta, a vontade do cara conta demais. Hoje em dia, infelizmente, a vontade tem se sobressaído sobre a técnica. A gente vê muito isso com o Rony se destacando no futebol brasileiro. Eu não canso de criticar ele aqui e cornetar, mas com o baixo nível técnico de futebol praticado hoje, as valências físicas realmente têm sobressaído. E no Flamengo não está sendo diferente. Agora a questão, a corneta de hoje, essa bagunça toda do Flamengo começou, lógico, com a mudança dos técnicos e tal, mas com a saída do João Gomes, que era o cara que trazia equilíbrio defensivo para o time, era o único ali no meio de campo com poder de marcação. O Thiago Maia complementa ele ali, mas não é um cara com essa pegada. O próprio Vidal talvez até tenha um pouco dessa característica, mas já é um cara com uma idade avançada, já não tem mais a mesma intensidade que tinha em outros tempos, senão não estaria nem aqui no Brasil jogando no Flamengo, obviamente. Um cara que jogou no mais alto nível do futebol mundial, não teria por que estar aqui no Rio de Janeiro. Mas essa bagunça toda, e está sendo super difícil de acertar, muita estrela, pouca autonomia ou coragem ou inteligência mesmo do técnico. Só que, na minha visão, a solução, pelo menos a curto prazo, ali, para o nível que é jogado aqui no Brasil, pode estar dentro de casa mesmo. Esse menino Matheus Gonçalves aí tem 17 anos, fez 3 partidas, a minutagem dele não dá nem um jogo e meio, mas nessas 3 partidas ele já fez 2 gols, que não é o que chama mais atenção, só mostra que é um cara que está à vontade, que joga com confiança, que não tem medo de ir para cima, mas é um cara que joga no meio de campo. É um cara que pode cumprir essa função e ocupar esse espaço que está vago nesse time do Flamengo. Lógico que não com a mesma qualidade do João Gomes, mas é um cara que é uma solução caseira, como o próprio João Gomes já foi em algum momento. O Flamengo tem essa mania de querer trazer grandes nomes, investir muito dinheiro, e parece que a base muitas vezes só serve para fazer dinheiro, e de fato, a grosso modo, é mesmo, mas dá para ter benefício em campo. Dá para ter, como teve com o João Gomes, que é um cara que, quando surgiu, não tinha assim, nenhuma expectativa em cima, ninguém pensou que ia ser um cara que em pouco tempo ia estar na Premier League, ia sendo vendido por milhões de reais, e enquanto eles estão gastando dinheiro com caras sem ritmo, fora de forma, que não estão no melhor do seu momento, como o Gerson, por exemplo, você tem um menino ali pedindo passagem, jogou, foi o dono do time ali contra o Rezende na estreia dele, depois entrou na própria final lá na altitude, entrou no finzinho ali, não fez muita coisa, não teve tempo, mas aí foi jogar um clássico contra o Botafogo, já logo no primeiro minuto de jogo já faz o gol da vitória, acabou sendo
um resultado magro, um jogo feio, tem mostrado personalidade, e isso hoje em dia vale muito. Então, talvez a solução para o Flamengo, de fato, esteja dentro de casa. Quem sabe o Vitor Pereira não tenha uma luz ali, não tenha uma recaída de tomar, enfim, uma decisão inteligente para o jogo. Vamos torcer, espero que sim. O menino pede passagem, está jogando muito e merece mais oportunidades. Está merecendo muito mais oportunidades do que certos jogadores que têm muitas oportunidades e não correspondem, como Cebolinha, Marinho e etc. Vamos ver o jogo hoje, já dá para conectar antes para ficar mais isento do comentário pós-resultado. Então, vamos aguardar, vamos observar, vamos ver, mas acredito que na sequência ele vai ter mais espaço e vai ainda dar alegria para a torcida do Flamengo. Valeu!